Olá, 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 pessoal! Muito bem-vindos. Hoje está com um gostinho de despedida, é o nosso terceiro dia da cobertura do Congresso Internacional Europeu de Geriatria. Poxa vida, passou num piscar de olhos. Para mim aqui, que estou vendo tudo, foi incrível, assim, e realmente muito rápido, e aconteceu de forma muito ligeira. Mas muitas informações importantes, muita conscientização sobre o que está acontecendo. Foi muito prazeroso ver essa especialidade crescendo como está e trazendo tanta informação significativa para a população. E ver o quanto é impactante o nosso trabalho e entender que tratar de pacientes idosos, de fato, faz a diferença. Né? As pessoas estão vivendo muito mais. Né? Então, se você tem ideia, em 1945, há poucos dias atrás, a expectativa de vida de uma pessoa era em torno de 45 anos. Né? Então, hoje é o quê? 80, sei lá, próximo a isso. Então, a gente tem aí uma grandíssima margem de pessoas que estão agora envelhecendo por causa do desenvolvimento da medicina, por causa do avanço da tecnologia. E isso faz a gente pensar, poxa, como é que a gente deve tratar essas pessoas que antes morreriam com 60, com 50, com 45. Então, hoje, elas estão vivendo até 80, 90. Então, e agora? O que é que a gente tem que fazer? E é isso que a geriatria traz para a gente. Esse olhar diferenciado, com a perspectiva diferenciada. Por isso que a gente está aqui para trazer as maiores novidades. E hoje, olha, teve muita coisa boa acontecendo. Como vocês sabem, a gente está fazendo a cobertura com 4 pessoas assistindo, algumas vezes 3, algumas vezes 4. Então, são várias aulas que a gente está captando. Eu vou falar das aulas em que eu pude estar presente hoje. Algumas delas, em especial, eram aulas que a gente não tinha online, então o pessoal que está no Brasil não conseguiu ver, então por isso que eu estava lá dentro para vê-las. Né? Inclusive, aula de polivitamínicos, multivitamínicos, é importante ou não é? Como é que a gente vai tratar hipertensão nos pacientes mais frágeis? Como é que a gente vai usar? Probióticos são bons? Como é que a gente está? Será que a gente está usando bem a vitamina D? Veja que perguntas tão cruciais que eles vieram trazer a resposta para a gente agora. Outra coisa que eu coloquei aqui, a gente falou-se muito sobre fragilidade e uma forma de a gente simplificar a avaliação de sarcopenia nesses pacientes. Será que existe uma forma mais fácil que não envolva fazer uma densitometria de corpo inteiro, uma tomografia? Ora, então, também se falou muito de ortogeriatria, né? A geriatria associada ao cuidado do paciente com fratura de quadril ou mesmo fratura de tornozelo, como se falou lá. Então, hoje aqui é só um aquecimento, vocês sabem, nosso evento principal, com detalhes, com todo o métier bem feitinho, a gente vai fazer semana que vem, entre os dias 29 e 1. Então, vocês, pelo amor de Deus, não percam, porque lá a gente vai traduzir isso que a gente viu aqui em um conteúdo de verdade sólido, que vai mudar a nossa forma de tratar os nossos pacientes, porque aqui sim nós aprendemos várias coisas que podem mudar como a gente trata dos pacientes. Então, eu vou mostrar para vocês só alguns dos highlights que a gente teve hoje. Então, deixa eu pegar aqui minha fila. Super interessante, logo no começo do dia, a gente começou a falar sobre hipertensão e como a hipertensão pode afetar a qualidade de vida dos nossos pacientes e entender que isso, de fato, traz muita comorbidade. Então, ela começou a falar de fisiopatologia, mostrando que, ao longo dos anos, vai ter aterosclerose, vai entupindo as artérias, e o que era um sangue no jovem, fluxo contínuo, termina sendo pulsátil. E essa mudança na forma como o sangue se comporta faz com que haja lesão orgânica. Essa lesão orgânica vai gerar lesão do órgão-alvo, de fato, isso vai ser muito prejudicial para o paciente. Então, ficou naquela, como é que a gente vai tratar esses pacientes? Qual a nossa meta de pressão? Então, veio vários estudos que já foram falados, de estudos antigos e impressionantes, como o Sprint Trial, HIVET, né? E eles vieram trazer algumas informações a respeito disso. Na aula, a professora falou o seguinte: existem alguns objetivos que, dependendo do guideline, ele fala. Teve guideline que fala em 150 miligramas de pressão sistólica como limite, outros que falam 160 e outros que falam 190 para pacientes muito frágeis, por exemplo. Então, veja,
O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente não tem uma evidência robusta. Se uma pessoa está falando de 190 e o outro está falando de 150, é porque a gente não sabe do que a gente está falando, né? Então, o que é que eles tentaram mostrar? Que, de fato, se um paciente, olha só isso que eu vou dizer agora, de fato, se um paciente ele está tolerando bem o tratamento de hipertensão, mesmo que ele seja muito frágil, com aquela classificação de fragilidade lá embaixo, mas está sendo bem tolerado, esse paciente não é um paciente que a gente deve diminuir a medicação, porque isso é um pensamento natural. A gente pensava isso. Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu fiz uma entrevista com a professora Rosalinda Pulvilete, sei lá como é que fala isso, é muito difícil o nome dela. Então, eu falei com ela, então, e ela disse para mim, ela disse, Rafael, a gente achava isso também. A gente achava que quando a gente tirasse as medicações, isso seria bom para os pacientes. E não foi. Não foi. Para vocês terem ideia, uma das coisas que aconteceu foi sintomas neuropsiquiátricos. Veja mesmo, pacientes com demência que estavam usando várias medicações para pressão, inclusive, mas estavam bem, não tinham características negativas, mas estavam bem. Quando eles tiraram esses hipotensores, houve um controle menor dos sintomas neuropsiquiátricos. Não é que eles pioraram, ela explicou isso até. Foi assim, vamos supor, era 10 o nível de sintoma neuropsiquiátrico, quando tirou a medicação, ficou 9. E nos outros pacientes que mantiveram a medicação, ficou 8, sabe? Então, assim, houve alguma mudança no padrão, mas ainda assim era um bom padrão. Ou seja, é melhor não mexer. É melhor não mexer. Então, a conclusão que ela teve, e isso vai saiu agora, há poucos dias atrás, há pouco tempo atrás, no ESH, né, o Guideline para Manejo de Hipertensão, e ele colocou assim, olha, a redução no tratamento de pacientes de hipertensão, de pacientes acima de 80 anos, que estão com a pressão abaixo de 120 ou na presença de hipotensão ortostática sintomática. Esses podem ser retirados. Então, é aquela pressão que está baixa demais, muito abaixo de 120, e você tem um paciente com, ou então, sintoma de hipotensão postural. Poxa, esse paciente aí você vai retirar. Certo? Se não for, deixa como tá, não mexe. Uma coisa é você não iniciar, outra coisa é você tirar. Se o paciente está ali, tem sua fragilidade, tá tudo legal ali no 140, poxa, deixa, não vai mexer nisso, entendeu? Tá legal, é tolerável. Agora, esse paciente está tendo 110 de pressão sistólica, está usando a medicação, opa, peraí, é melhor tirar. A gente pode correr o risco de ter quedas, a gente pode correr o risco de ter fraturas. Então, isso foi muito interessante, a gente ficou muito, foi uma conversa muito grande, inclusive o pessoal ficava brincando, poxa vida, eu cheguei sem saber o que deveria fazer com o meu paciente frágil, agora eu tenho certeza que eu não sei fazer nada com o meu paciente frágil. Então, foi muito interessante. Eles, no final, colocaram uma sugestão de como tratar, e a gente vai falar isso bem direitinho no evento da semana que vem, mas eu vou adiantar aqui para vocês. Ele disse o seguinte, a meta deve ser ali abaixo de 140 por 90, talvez até 130 por 80 naqueles pacientes mais robustos e com alto risco cardiovascular. Se você for começar para aquele paciente acima de 80 anos, alguma medicação, comece devagarzinho, uma medicação só, depois você vai para a segunda devagarzinho. Outra coisa que ele falou, a gente deve adaptar bem as estratégias que a gente faz para poder a gente ter de acordo com as características daquele paciente, não simplesmente enfiar de goela abaixo uma coisa que você acha correta. Então, devagarinho, você vai combinando com aquele paciente. Ok? Essa foi a primeira sessão, foi só sobre hipertensão, foi muito legal, a gente vai falar muito mais sobre isso na próxima semana. Sobre multivitamínicos, eu particularmente estava ansioso para ver essa aula, era uma aula exclusiva para quem estava presente no congresso, era assim, todo mundo estava lotada a aula, porque todo mundo queria saber, poxa, qual é a opinião dessa turma aí, né? Então, o que aconteceu? A palestrante, que falava um inglês, meu Deus, difícil demais, era a bichinha da Turquia, tinha um sotaque que era muito difícil de entender, ela falava bem devagarzinho, sabe que a vontade que dá de você olhar para o lado assim, e ficar olhando para a fresta da parede, era muito difícil. Bem, mas eu consegui pegar o que ela falou. Ela disse o seguinte, ela começou falando sobre a heterogeneidade do envelhecimento. Olha,
se você tem um envelhecimento tão heterogêneo, pessoas que... Ela mostrou várias fotos. Olha, essa paciente tem 80, esse aqui tem 80. Você veja um na cama, o outro ativo, fazendo as coisas. Então, como é que pode uma coisa tão heterogênea, inclusive dinâmica? Porque, por exemplo, você às vezes tem um envelhecimento super rápido quando tem um evento na sua vida, por exemplo, você tem ali uma infecção, ficou internado, aquele paciente ali, a gente até brinca, né? Envelheceu 5 anos em uma semana. Né? Então, ele estava tão bem até aqui, de repente... Então, além de ser heterogêneo, é dinâmico e às vezes pode ser muito acelerado. Então, como é que esses pacientes one pill fits it all, né? Uma pílula serve para todos. Porque você vai ter ali uma pílula, isso aqui é um multivitamina, você vai tomar isso, é show de bola, vai sair o gabarito aqui, tu vai tomar, vai ficar com a pele limpa, mais novo, coisa fina. Bem, não é bem assim. Né? A gente sabe que a gente tem que fazer uma coisa um pouco mais individualizada. Então, ela mostrou vários trabalhos que muitas vezes com população pequena, que traziam um benefício para uns, não traziam um benefício para outros. Então, ela, no final das contas, ela não chegou a uma conclusão e disse assim, agora todo mundo vai usar polivitamínico. Ou então assim, não tem evidência para usar polivitamínico. Ela não disse isso. Mas o que ela disse com o material que nós temos hoje, a gente não tem ainda segurança para prescrever polivitamínico. Os polivitamínicos que existem, eles não são padronizados, baseado em alguma informação científica que diz assim, você tem que tomar tanto disso, tanto disso, tanto disso. Mas, isso aí eu confesso que para mim foi uma surpresa. Eu sou bem anti medicações que não têm comprovação. Mas uma coisa que ela falou foi o seguinte, ela disse assim, existe espaço para que talvez alguns trabalhos mostrem algum benefício, especialmente em homens, que pode ser que tenham algum excesso de oxidativos no corpo, e usar medicações, algumas polivitaminas, algumas vitaminas, minerais antioxidantes, pode trazer benefício, especialmente nos homens. Por exemplo, para degeneração macular, a gente já tem uma lista de suplementações polivitamínicas que trazem sim uma prevenção e até impedir progressão da doença. Então, baseado nisso, a gente tem aí uma perspectiva de que, de repente, pode ser que algum dia haja um caminho por aí. Mas, no final da apresentação, ela foi e fez a pergunta: depois disso tudo que eu mostrei para vocês, depois de todas essas discussões, o que é que vocês acham? Vocês ainda vão prescrever polivitamínicos? E aí, 80 e tantos por cento das pessoas que estavam lá disseram, não vou prescrever. 20% disseram, vou sim, vou prescrever. É engraçado que ela perguntou no início da palestra assim, quem aqui usa polivitamínico? Para minha surpresa, numa sala com, sei lá, 200 geriatras do mundo inteiro, uns 20 levantaram a mão. Uns 20 que tomam polivitamínicos, né? Então, é isso. A gente tem que ver aqui. Deixa eu ver se ela falou alguma coisa legal. Tem uma tabelinha aqui. Ela disse que encontrou alguma melhora cognitiva. Teve um trabalho que mostrou alguma melhora cognitiva com alguns polivitamínicos. Agora, nada é muito consistente e que não consegue hoje recomendar que polivitamínico foi esse, tal, nada disso é muito claro, sabe? Bem, mas é isso. Essa parte foi muito legal. E depois veio a outra de vitamina D. Eu achei, em especial, vitamina D muito, muito legal. Porque ele organizou de forma simples, professor, como é que a gente deveria estar usando a vitamina D. Na verdade, existe muita evidência para isso, existem já recomendações oficiais. Provavelmente a gente está prescrevendo, na maioria das vezes, uma vez por semana, a dose de, sei lá, 14 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil. Então, várias pessoas usam grandes dosagens. E ele mostrou lá vários trabalhos que mostram que a gente deve fazer uma dosagem não muito alta de vitamina D, porque ela pode ser, sim, prejudicial. Então, olha só essa informação que eu vou dizer agora. A vitamina D, ela deve estar entre 20 e 40. Essa é a nossa meta. Se ela está ali na nossa meta, você está ok. Se ela passou disso, ela começa a ser prejudicial para inúmeras coisas. Olha essa figura aqui. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Aqui, ó. Vocês estão vendo que isso aqui é uma curva em J.
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso é uma curva em J, tá vendo? Aqui, ela coloca, nesse trabalho, ele mostrou assim, ó. Quando você começa a dar a vitamina D para esse paciente, você vai diminuindo o número de quedas, dados de quedas aqui, você diminui queda, tá vendo? E ela fica reduzida do 20 ao 40. Quando você começa a passar de 40, esse número de queda sobe assustadoramente, essa curva em J aqui, ó, tá vendo? Então, o que é que isso quer dizer? Que a gente não pode passar de 40. E ele viu e mostrou lá vários trabalhos que quando a gente dá doses mais altas do que 1.000 unidades por dia, isso aumenta, inclusive, o número de quedas, entre outros prejuízos que pode haver. Então, a recomendação é 800. Aí você pode perguntar assim, é para dar uma vez por semana ou é todo dia? Tem diferença? Existe diferença. E hoje a gente sabe que fazer o uso diário é melhor. Tem vários trabalhozinhos aqui que eles compararam, inclusive, daily or weekly. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. No final, ele coloca daily, tá vendo? Daily, 400 a 800 unidades. A meta é de 20 a 40. E outra informação importantíssima, que muitas vezes a gente não leva em consideração, é que o benefício da vitamina D é quanto está associado com o cálcio. Então, eu tenho que garantir que essa pessoa está tendo ali o seu 1 grama de cálcio por dia. O seu 1 grama de cálcio por dia. Se isso não for garantido através da alimentação ou da suplementação, não haverá ganho suficiente. Então, esse paciente não vai ter tudo aquilo que ele merece, ok? Então, ouro aqui é o ouro que eu estou falando. Uma das perguntas que alguém levantou a mão lá na hora, na plateia, foi: professor, mas e se a gente tiver um paciente obeso? Porque a vitamina D, ela é lipossolúvel, então eu deveria ter uma dose maior? A resposta foi sim. Não existe padronização para isso, a gente não sabe quanto que a gente deveria estar fazendo, mas provavelmente, sim, é maior do que 800 por dia. Certo? Depois disso, a gente foi para uma sessão de Dr. Francesco Landi, que fala assim, bem italiano. É muito interessante eles falando improve in muscle outcome, in frailty and diabetes. Eu achei muito, muito engraçado o sotaque do italiano. Então, a grande mensagem de Dr. Francesco Landi, que é um super especialista, eu até tentei fazer uma entrevista com ele, cheguei lá junto, mas tinha tanta gente em cima do homem, que eu digo, não, deixa esse cabra aí, depois eu vejo. Ele falou muito sobre a perda muscular, aquelas coisas que são bem óbvias, mostrou esse gráficozinho aqui que eu gostei, que só aqui, o bebê, né, que vai crescendo, ganhando musculatura, depois a gente vai ficando mais velho e a tendência é cair, né? Então, o que ele foi mostrar lá é como a gente fazer uma boa avaliação disso, né? E uma boa avaliação disso, ele propôs a criação de uma... Ele sugeriu a gente fazer, de fato, medir a circunferência da panturrilha, né? Ele é muito empolgado nisso, porque ele diz assim, eu não vou conseguir fazer uma densitometria de corpo inteiro, uma tomografia para todo mundo, mas eu posso fazer a medida da circunferência e avaliar o resultado disso ao longo prazo. Então, o que é que ele fez? Ele propôs algumas medidas da circunferência, aqui, ó, que a gente vai mandar isso para vocês também, tudo direitinho, mostrando como é de acordo com o índice de massa corpórea, porque se você é super obeso, provavelmente você vai ter uma grande panturrilha. Se você é bem magrinho, você vai ter uma panturrilha fininha. Então não tem como eu medir um músculo dessa forma. Mas aí o que é que eles fizeram? Fizeram um ajuste de acordo com idade e sexo, com sexo e peso, para que a gente consiga fazer o IMC, né? Para que a gente consiga fazer a correção da medida da panturrilha. Então, isso foi arretado, também gostei muito. Ele levou a fitinha lá e ainda tirou onda, disse que essa fitinha é tão baratinha que se for aqui na Europa, você vai comprar por 2 euros tranquilamente, e se você pedir na China, pode ser que seja até menos. Eu digo no Brasil não, porque está cheio de imposto lá agora. Aí, depois a gente teve ortogeriatria, teve uma sessão inteira, foi uma sessão magna de ortogeriatria, onde a professora falou sobre a importância de a gente ter um ortogeriatra, que é uma subespecialidade do geriatra, né, na verdade, ou o próprio geriatra,
ou até um clínico que sabe lidar com essas situações para estar com pacientes que tiveram fratura do quadril. Então, isso é extremamente importante. Eles falaram assim, que você ter esse profissional treinado junto do paciente que teve uma fratura de quadril, isso diminui enormemente o custo com antibiótico, internamento, prolongamento de estadia no hospital. Então, a ideia é que a gente sempre tenha uma pessoa que sabe o que fazer. Ela disse, fraturas de quadril devem ser feitas rapidamente, prontamente. Então, ali, no máximo, 36 horas, talvez um pouco mais, seja o tempo ideal desde a fratura até a cirurgia. Isso diminui muito o risco de delírio, complicações no pós-operatório e tempo de estadia no hospital, não é? Ela falou que a maioria dos pacientes que caem, naturalmente a gente já sabe disso, são pacientes com fragilidade em casa, poucos deles são fora. Deixa eu ver aqui outra coisa que ela botou. Existe uma mortalidade muito grande pós-fratura de quadril, especialmente no primeiro ano, que pode chegar a mais de 20%, né? Ela falou muito de praticalidade, de como fazer as coisas, de não sei o que e tal. O que ela queria mais falar era a necessidade, a grande importância de ter esses pacientes acompanhados com uma pessoa treinada no cuidado do paciente idoso, o quanto isso faz diferença e o quanto a gente deveria estar lutando por isso. Bem, essa foi a aula magna. Ela fala, assim, é uma coisa muito importante, sobre prevenção secundária. Ela lembrou bem que a gente precisa se lembrar, a gente precisa tratar esses pacientes com ácido zolendrônico, especialmente ácido zolendrônico, para prevenir a próxima fratura que haverá, né? Então, o que eles fazem lá é, no internamento ainda, ou depois que ele sai, logo assim que ele sai, fazer ácido zolendrônico, esse paciente é altíssimo risco, né? E a tendência do pessoal, que antes se esperava 30 dias para fazer o ácido zolendrônico, agora é cada vez mais precocemente a gente fazer. Ok? Então, essa foi a de ortogeriatria. Aí depois a gente teve umas sessões lá muito legais, falando sobre a marcha. Também foi uma sessão exclusiva para quem estava presente. Ele mostrou, essa não deu para eu conseguir pegar as imagens, porque eles mostraram vários vídeos e foi fazendo um quiz com a plateia. Então ele colocou um paciente com um deambular parkinsoniano, colocou um outro com uma marcha ceifante, aquela da hemiplegia, colocou um paciente com Parkinson, instabilidade postural, bradicinesia, colocou uma marcha vascular, aquele paciente que tem uma deficiência na vasculatura, e isso faz com que ele tenha aquela marcha estranha. Paciente com neuropatia, então ele mostrou lá para a gente, olha, aqui é a neuropatia, ele vai andando com dificuldade, você fecha o olho, ele piora. Mostrou que fazer o Romberg é uma das melhores formas que a gente tem para avaliar esses pacientes e ter uma suspeição alta de polineuropatia. Falou-se uma coisa muito boa, né, para aquele paciente que tem especialmente um parkinsonismo vascular, por exemplo, que você desconfia que aquilo ali seja um parkinsonismo vascular, muita microangiopatia, agora ele já começa a ter rigidez, tremor e tal. Então, ele sugere que a gente comece ali na prática desse, era um neurologista junto com um geriatra dando a aula, e ele falou assim, olha, a gente começa com meio comprimido, de dose baixa, 2 a 3 vezes por dia, e depois você vai progredindo isso a cada 2, 3 dias, até a gente conseguir atingir uma dose de um comprimido 3 vezes ao dia. Fez isso em 2 semanas e o paciente não teve melhora, provavelmente esse paciente não terá. Pode tirar a medicação, não serve para esse paciente. Vai ter que fazer fisioterapia ou qualquer outra coisa nessa linha. Beleza, pessoal? Olha, muito mais coisa a gente teve. A gente teve uma interação muito grande da turma lá. Então, foi um dia muito rico, né? Muitos contatos. Não sei se vocês viram lá, ontem teve um jantar que foi arretado o jantar, e fiquei na mesa com um alemão na minha frente e outro do lado, a gente conversando, uma holandesa, um austríaco, e assim, hoje estava lá, eu fiz uma amiga do Quat, né? Todos geriatras. Então, veja, a gente consegue fazer um grande número de contatos e de pessoas que a gente pode compartilhar e ir crescendo pessoal e profissionalmente. Beleza? A gente se encontra, então, muito em breve.
Daqui a alguns dias, dia 29 a dia 1, a gente vai ter o nosso encontro, onde a gente vai trazer tudo isso aqui de forma prática, para que vocês possam, já no dia seguinte, estar usando na prática e mudando o seu jeito de tratar pacientes idosos. Ou seja, você vai dar mais qualidade de vida para os seus pacientes e, naturalmente, você vai se tornar um médico melhor. Isso vai lhe deixar mais gabaritado e confiante no seu trabalho. Esse é o nosso objetivo, é isso que a gente quer. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Até a próxima.